O senhor poderia responder para a gente uma pergunta que chegou lá no nosso canal no YouTube referente à questão da marcação de consulta, central de marcação de consulta. Essa é uma pergunta que chegou no YouTube lá no chat, mas também já recebi inúmeras no nosso WhatsApp no 2433651588. Liga-se e ninguém atende. Muitas das vezes nos postos também o telefone chama e ninguém atende. Isso é uma realidade que o senhor sabe. Essa informação já chegou para o senhor? O que acontece, Aline, é que a gente precisava voltar antigamente, não sei se você lembra, quando você ligava, não tinha jeito, se você ligasse para um número e ele estivesse ocupado, ele dava um sinal de ocupado. Sim. Hoje em dia não, ele fica tocando como se tiver até voltar para cair na linha, porque são várias linhas, às vezes até mesmo no mesmo aparelho. Sim. Talvez isso deixe a sensação de que ninguém está atendendo. Você pode ter certeza que aquele call está sendo utilizado, porque ali não é só utilizado para receber as ligações, mas eles também fazem as ligações de retorno para os pacientes, né? Por exemplo, a gente tinha as vagas que eu consegui no CISREG nesse último final de semana agora, para a gente conseguir fazer tomografia, que é uma tomografia um pouco mais difícil, com contraste, nós ligamos para 66 pacientes, para 7 conseguirem nos atender e falar que podia ir. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Talvez fosse bom voltar para aquela história de que ligou, tá dando ocupado é porque tem alguém na linha. Né? Mas como não é assim que funciona, o telefone hoje ele fica chamando o tempo inteiro, mesmo tendo alguém. É por isso a sensação. Tem uma central de marcação de consulta? Tem, a gente tem um sistema de regulação, coisa que o município não tinha, que é o sistema de regulação. Todas as unidades de saúde concentram ali. Até mesmo hoje, a gente faz o controle dos leitos. Dentro dessa central hoje eu sei quantos leitos no HMAR tem vazio, quantos estão preenchidos, quantos eu tenho na UTI PED, quantos eu tenho na UTI NEL, quantos eu tenho no HMJ, porque cresceu muito, Aline. Eu estou falando de que a gente tinha há 8, 10 anos atrás, a gente tinha 96 leitos no HMJ. Quando a gente retorna desse grande projeto do Fernando Jordão que começou em 2001, quando a gente retorna em 2017 por seu terceiro mandato, eram 111 leitos. E agora, quando a gente chega em 2023, são 166 leitos. Então, a gente ampliou a saúde do nosso município. E saúde, Renato, quanto mais se faz, quanto mais se dá qualidade, mais as pessoas vão buscar aquilo, o SUS, e a gente tem que fazer mais. Eu detesto a palavra mas. Sabemos que esse aumento veio devido também ao investimento por conta do Covid, né? Infelizmente por conta do Covid, lógico, mas esses leitos, essa estruturação, ficou realmente um centro do Covid gigantesco atendendo a nossa população. O aumento de leitos dá-se também sobre isso, não? Com toda certeza. O que foi feito diante da pandemia no Covid, a ação tomada, a ideia que o prefeito teve de não montar um hospital de campanha e montar sim um grande centro de referência, ele deixa aquilo que eu acho que é o sonho de todos os prefeitos fazer, deixar para uma cidade um legado. E ele deixou um legado de saúde muito perfeito. A Yara da Japuíba pediu para perguntar ao senhor o seguinte: a cadeira do dentista aqui no posto do Areal está há mais de 5 meses quebrada e aí não temos atendimento. Olha, eu vou levantar isso, porque a gente tem uma engenharia clínica odontológica específica para isso. Aí eu volto aqui na pergunta que o Renato falou. Renato, eu queria não acreditar que alguns aparelhos, por exemplo, eu tenho colocado relógio de ponto e câmera em todos os SPAs. E vamos colocar na estratégia de saúde da família também. Né? Relógio de ponto e câmera. Não todos os profissionais, não é porque ele é da saúde que ele não tem que fazer exatamente o que um metalúrgico faz, que é ir lá e abrir o seu ponto e fechar o seu ponto. Que a gente faz aqui, controla o horário. Exatamente. O que a gente precisa fazer, eu vou colocar em todos. Agora, pode existir, Renato, as pessoas que vão ali e deteriorizam um aparelho? Sim, existe. Assim, infelizmente, pode existir. Secretário, já caminhando para o fechamento aqui, a gente agradece muito as pessoas que participaram aqui no nosso canal no YouTube, no WhatsApp, mas eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor gostaria de fazer nesse segundo semestre que ainda não fez e acredita que está lá no seu caderno, lá colado lá na parede lá do seu armário e vibrando aqui permanentemente no seu celular, que tem que ser feito para melhoria, que a gente sentiu aqui que existe a necessidade dessa melhoria. Com relação à comunicação, a gente não vai entrar nem no mérito, mas para a população, tanto para as equipes quanto para o usuário. Posso complementar, Sim, Renato? Aline, por gentileza. Diante dessa pergunta do Renato, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor sai dessa entrevista, com qual sensação, qual diagnóstico, com essa demanda, essa pergunta dos ouvintes, dos internautas,
Qual o diagnóstico que o senhor tira dessa entrevista de hoje? A saúde está no CTI ou não? Renato, Aline, primeiro eu vou começar pelo final. Claro. Eu tenho certeza que ela tirou o tubo, ela saiu do CTI. Desmamou. E ela tem muito para caminhar. Eu vou te falar que eu tive junto com 5.568 secretários agora, na semana passada, e saí de lá conversando isso com o nosso prefeito, com o nosso secretário de governo, com o Roberto Peixoto, e disse a eles assim: a gente sabe que tem muito para avançar, Aline, tem muita coisa para a gente poder fazer. Mas eu saio com uma sensação de Angra dos Reis ser uma grande case de sucesso. Eu escutei muito isso lá. O network feito lá, meu telefone, ele foi para muitos secretários que praticamente não acreditam que eu possa entregar 3.729 óculos para criança. Que eles não acreditavam que eu fiz 153 mil consultas na ESP. Que eu pudesse ter colocado mais 16 especialidades, além das 37 que eu tenho, né, para fazer aí na casa de 30.133 consultas. Quando a gente dá uma olhada para trás, Aline, eu vejo a Clínica da Família do Parque Umbucaba, do Frade, do Pontal, Caputera, tudo entregue, a reforma acontecendo no Campo Belo, no Balneário, Bracuí, Cantagalo, Abraão e Petrobras, que já estão licitadas. São 290 novos profissionais na estratégia de saúde da família. Então, quando eu olho para trás e eu vejo o que a gente tem feito desde 2021, Aline, eu, com toda certeza, dever cumprido até aqui, mas com muita vontade de colocar em prática o nosso Centro de Especialidade Médica da Japuíba, Sim. fechar as portas do Hospital da Japuíba para o atendimento e abrir uma UPA mista na Japuíba, adulto e infantil, além de um SPA Japuíba, fazer um grande centro de odontologia no lugar da UPA infantil hoje, vai ser um grande centro de referência odontológico. A gente vai ter ambulância do tipo USA, que a gente só tem aqui na Japuíba, a gente vai ter também no Parque Mambucaba. Então, Angra Imagem, Hospital dos Olhos no Parque das Palmeiras e a grande cereja do bolo, que é a hemodinâmica no HMJ. Ninguém mais vai sair de Angra dos Reis para fazer cateterismo, ablação, cirurgia cardíaca fora da nossa cidade. Até quando tudo isso? Algumas coisas são de curto, né? Algumas coisas são média, uma hemodinâmica, logicamente, que só para a máquina chegar são mais ou menos 6 meses. E recursos para isso temos no nosso município? Exatamente, foi o que a gente falou. A gente tem o recurso do Estado, recurso federal e as emendas parlamentares. Então, aquilo que a gente não consegue aqui, a gente vai muito atrás para a gente poder buscar, seja no Estado, seja com os parlamentares, ou seja também no governo federal.